Salve, salve! Sejam todos bem-vindos ao canal do professor Alex Nina. Hoje nós vamos falar de ciclo de políticas públicas, a parte 1. Então, o ciclo de políticas públicas pode ter mais ou menos fases, dependendo do método, tá? Então, não é exaustivo. E a gente está se baseando aqui em SESC 2014. Claro que não tem só esse autor. Então, ele considera 7 fases, tá bom? Nós vamos falar aqui nessa aula das 4 primeiras. E na próxima a gente fala dessas 3 últimas. Então, a primeira é a identificação do problema. Depois vem a formação da agenda, formulação de alternativas e tomada de decisão. Aí nas últimas, implementação, avaliação e extinção. Então, primeira fase, identificação do problema. Problema é a disparidade entre uma situação que se quer considerar ideal e outra situação que se está considerada real. Então, a diferença entre o que se quer e o que se tem é o problema. A identificação de problema pode parecer simples, mas geralmente é complexa, devido a fatores como colisões de interesses. Então, o que pode ser problema para um grupo pode não ser para outro, aliás, pode ser algo que o outro grupo queira manter. Hierarquização das questões mais urgentes. Então, você tem vários problemas, qual é o mais importante? Isso aí também é uma questão aí difícil de definir. E limitada a capacidade técnica ou financeira. Às vezes você tem um claro problema, mas você não tem recursos para resolver. Então, a identificação de um problema público envolve a percepção do problema. Então, corresponde a quando muitos atores relevantes da sociedade percebem um problema. Por esse motivo, o problema público pode ser considerado subjetivo ou intersubjetivo. Então, a percepção sempre é algo subjetivo, tá? Que você percebe de um modo, posso perceber de outro. Então, no setor público, isso ainda é mais forte, tá? A definição ou delimitação refere-se a delimitar o problema para que seja realizado um levantamento das possíveis causas do problema, assim como soluções, obstáculos e avaliações. Então, você vou marcar todas essas questões aqui, né? Delimitar o problema é eu também levantar, né? Um levantamento. Eu não vou afirmar qual é a causa, eu vou levantar e quais são as possíveis soluções. E aqui vem a avaliação da possibilidade de solução. Embora nem sempre as políticas públicas possam resolver os problemas sociais por completo, ainda assim, a busca de solução é para que esses problemas possam ser minimizados, tá? Tem coisas que a gente não vai conseguir sanar completamente, mas a gente vai conseguir minimizar, tá bom? A segunda etapa, a formação da agenda. O que é agenda? Esse termo na política pública. Então, tem a Agenda 21, a agenda aí das políticas públicas sociais, tá? Então, a agenda é um conjunto de problemas, essa é a ideia, ou temas entendidos como relevantes. Então, quando a gente pega a Agenda 21, são os temas da sustentabilidade, por exemplo, né? É na forma de agenda que problemas ganham notoriedade, ou mesmo perdem notoriedade. Então, tem toda uma agenda política que está alecando ali quais são os problemas mais relevantes. A agenda permite que as ações em torno de um problema sejam desenhadas, como também a coleta de opiniões técnicas seja crescida para que possíveis hipóteses de soluções sejam delineadas. Então, a agenda é bastante amplo, tá? Problema, conjunto de soluções para resolver, tudo isso faz parte da agenda. Existem dois tipos de agenda a considerar. A agenda política. Esse modelo de agenda são os problemas percebidos pela comunidade política e que merecem intervenção pública. E a agenda formal são problemas já decididos ao enfrentamento do poder público. Também chamada de agenda institucional, tá? Pode ter esse nome. A agenda formal estabelece a discussão para os problemas escolhidos. Então, esses dois tipos de agendas são importantes. Para que o problema entre a agenda política existe 3 condições a ponderar. Tá? Para que o problema entre, tá? Aqui é no verbo entrar. Na agenda política existem 3 condições a considerar. Então, a atenção. Os diferentes atores políticos devem entender que um problema necessita de atenção. Então, o problema tem que chamar atenção. Depois, resolutividade.
As ações devem ser possíveis de execução em necessárias, tá? Seria aqui necessárias. Então, deve ser ações aí que eles podem ser feitas e eles devem ser feitas. As competências. O problema deve ser assumido por agentes públicos capazes de realmente assumirem a responsabilidade da solução. Então, a questão aí da capacidade técnica. O pessoal, os agentes públicos precisam de competência, tá? Os subordinados também. Terceira etapa, a formulação de alternativas. Então, nessa etapa, se unem todas as combinações possíveis para a resolução de problemas, e a resolução de problemas formais e informais são levantadas, levando em conta esses fatores aqui, ó, custo-benefício para cada hipótese de resolução. Então, sempre é uma análise de custo-benefício. Custos econômicos e sociais, tá? Não é só o ponto de vista econômico. Às vezes pode ser até viável economicamente você resolver o problema, mas ele não é viável socialmente. Na formulação de alternativas, são elaborados os métodos e programas de trabalho, assim como as estratégias e ações. Então, ao estabelecer os objetivos, várias são as alternativas possíveis de solução. Para isso, é necessário o levantamento de recursos, a definição de tempo, para que seja possível fazer as melhores escolhas conforme as possibilidades. Então, as alternativas elas vão aí se adequar a essas questões aqui, limitações de recursos e tempo, tá? A tomada de decisão requer escolhas, estabelecidas a partir de critérios como tempo, custos, equidade, sustentabilidade, entre outros. Então, a gente levantou as alternativas na etapa anterior, agora a gente vai escolher qual alternativa a gente vai seguir. Então, existem vários métodos de tomada de decisão. Olha, racional e incremental. Tá? O modelo de tomada de decisão racional, ela considera duas racionalidades. A absoluta, que visa encontrar a melhor escolha através do cálculo, então uma análise quantitativa, e a limitada, que se baseia na tomada de decisões quanto às melhores escolhas. Então, é qualitativa, a diferença entre uma e outra, tá bom? A absoluta, ela busca ao máximo quantificar, a limitada, ela vai ser mais baseada na intuição, tá bom? Uma análise mais qualitativa, às vezes a experiência do gestor conta muito. Modelo de tomada de decisão incremental é composto de três características. Os problemas e as soluções são redefinidos a todo tempo na tomada de decisão, num processo contínuo, por isso que é incremental. Tá? Todo tempo você está incrementando novos atributos para a redefinição de problemas e soluções. As decisões do passado refletem nas decisões presentes, então é uma relação cadeia. Aquilo que você fez no passado, ele vai ter um efeito no cenário atual e aquilo que você faz hoje vai ter um efeito no cenário futuro. As decisões representam os interesses e as escolhas dos autores no processo de participação e construção política para o consenso. Então, é isso aqui, ó, decisão, interesse e escolha dos autores. Claro, depois de uma discussão, porque tem conflitos, como a gente falou no início. Uma hora eles vão ter que chegar no denominador comum, um consenso mínimo para tomar uma decisão. Existe um modelo de tomar a decisão de lasta de lixo, que é o Carbagem-Ken, também conhecido na literatura, tá? Foi desenvolvido por Michael Cohen lá em 1972. Então ele não vê o processo de tomar a decisão como uma sequência de passos que começa com um problema e termina com uma solução. Primeira grande diferença para o que a gente viu ainda há pouco, no modelo incremental. Pelo contrário, as decisões são efeitos de uma cadeia independente de eventos dentro da organização. Eles podem ser problemas pontuais, soluções possíveis, participadoras ou oportunidade de escolha. A organização é como se fosse uma lata de lixo, onde tudo é atirado. Aí você vai se joga ali uma série de problemas com relativa independência entre si e por vezes o gestor tem que escolher qual resolver, encontrando um claro dilema ou trade-off, pegar um termo bem da economia. Às vezes você tem dois problemas e você não pode resolver os dois ao mesmo tempo porque você não tem recurso suficiente. Na verdade, a economia como ciência ela se baseia nisso, tá? Mas mais focado na administração, você tem claramente o que ocorre na administração pública. O modelo de lata de lixo sugere 4 consequências que podem acontecer a partir do processo de tomada de decisão. Então, as soluções podem ser propostas mesmo quando os problemas não existem. Então, não existe problema, mas alguém está propondo uma solução para resolver algo que está ali visualizando que é um problema, mas na realidade não é um problema tão sério.
As escolhas são feitas sem a resolução do problema. Então, escolha que não resolve. Os problemas podem persistir sem serem resolvidos. E alguns problemas são resolvidos. Então, são as quatro consequências da tomada de decisão, ok? E está aqui o modelo da tomada de fluxo múltiplos. Então, é outro modelo, tá? Considera múltiplos fatores. Então, tem aqui, olha, vai considerar todas essas racionalidades aqui. Então, na racionalidade absoluta, você tem condições cognitivas de certeza. Então, conforme essas características, esse modelo de fluxo múltiplo vai dizer qual é o modelo mais adequado, ok? Então, você tem análise completa e cálculos de consequências aqui, olha. Modalidade é cálculo e critério é otimização. Racionalidade limitada é incerteza, pesquisa sequencial, comparação das alternativas com as expectativas e o critério é a satisfação. Modelo incremental, parcialidade. Comparações sensitivas limitadas, ajuste mútuo, tá? Está muito relacionado a ajuste esse modelo e o critério de decisão é um acordo. Já o modelo de lata de lixo, ela tem condições cognitivas ambíguas, análise alternativas não tem, tá? Encontro de soluções e problemas, é a modalidade de escolha e o critério de decisão é casual. Bibliografia básica, a apostila do Ferreirinha, planejamento governamental. Então espero que tenham gostado. Até a próxima.